Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos a todos ao meu canal. Eu sou o Padre Marcos dos Santos, ao canal Padre Marcos Maria dos Santos. E eu convido desde já você a se inscrever no meu canal e nós compartilharmos este momento de evangelização. Nós que estamos agora já no primeiro domingo do tempo comum, no ano B, meditando o Evangelho de São Marcos, começando esse novo ano litúrgico. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela possa nos ajudar a viver bem este tempo do Advento, já preparando o nosso coração para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, versículo 33 a 37. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sobre a responsabilidade de seus empregados, distribuindo cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa venha, à tarde ou à meia-noite, de madrugada ou a amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, domingo passado eu não consegui gravar um vídeo devido à correria aqui do trabalho, mas começamos este novo tempo litúrgico da igreja, que é diferente do tempo do ano civil. O ano civil começa dia 1º de janeiro em todo mundo, e para a igreja nós começamos este novo ano a partir do primeiro domingo do Advento. Advento, que é essa palavra que vem do latim, significa vinda, adventus, vinda, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a liturgia, que é este culto público que a igreja presta a Deus ao longo do ano civil, então a liturgia é este kairos, este tempo de Deus que toca o tempo dos homens, o kairos que toca o cronos, a eternidade que vem tocar o tempo, a Deus que vem tocar a nossa carne, venha nos salvar por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, o ano litúrgico ele gira em torno de dois grandes eixos. A primeira é a maior de todas as festas, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição dentre os mortos. E a igreja prepara, então, este grande período, que ela vai celebrar a maior de todas as solenidades da Páscoa, com a chamada Quaresma. Então, os 40 dias que antecedem a Semana Santa, a Páscoa do Senhor propriamente dita. Tempo de sobriedade, tempo que não se canta glória, que não se canta o aleluia, para poder cantarmos, para poder louvarmos, como que guardando na nossa garganta, no nosso coração, este louvor retumbante para estourar no domingo da ressurreição. E o outro eixo é justamente o Natal do Senhor, ou seja, o mistério pascal e o mistério da encarnação, ou seja, o grande mistério de que Deus, por nosso amor, Ele se fez homem, Ele se encarnou, como diz São João, o grande prólogo, em que ele vem dizer, o grande teólogo, no princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, nada sem ele foi feito, e depois ele conclui no capítulo, no versículo 14, et verbum carum facto est, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, nós vamos preparando o nosso coração para este encontro entre o céu e a terra, quando o céu se casa com a terra, quando Deus vem se reconciliar com o homem pecador, quando Deus, por meio do seu Filho, vem abrir a possibilidade para que nós possamos ser salvos, vem abrir as portas do céu. Deus, que não pode morrer, assume a nossa carne para que possa se oferecer eternamente ao Pai Eterno o sacrifício adequado, assume a nossa mortalidade para nos comunicar a sua imortalidade. Que coisa tão bonita. Esse paradoxo de Deus que vem humilhar na exaltação
e exaltar-nos na humilhação. Pois bem, queridos irmãos, essas 4 semanas, que você pode ver o padre está de estola roxa, em que nós não cantamos o Glória, canta-se o Aleluia, porém não se canta o Glória, um tempo de sobriedade. 4 semanas que vem preparar e devemos preparar nosso coração com a oração, com a penitência, podemos assim dizer, para essa grande noite de Natal. E que neste tempo dessas 4 semanas que simboliza os 4.000 anos, os 4 milênios de humanidade que aguardavam a vinda do Senhor. Porque todos nós, ou melhor, não só os judeus, não só Israel aguarda ainda hoje, porque infelizmente não reconhece Jesus como seu Messias, mas nós sabemos pela palavra do Senhor em Romanos capítulo 9, 10 e 11 que eles ainda vão reconhecer. Um pouco antes da vinda gloriosa de Jesus, vão reconhecer aquele que transpassaram, como diz o profeta Zacarias, ou seja, vão reconhecer que Jesus de Nazaré, Yeshua ben Nazaret, e na realidade Yeshua HaMashiach é Jesus Cristo, o ungido, o Messias, o prometido das nações. Deus ainda vai mostrar a eles justamente que aquele que foi transpassado por nosso amor é justamente aquele que foi prometido aos patriarcas, que foi prometido em Moisés, que foi prometido aos profetas nos Salmos, e que veio realizar não só a salvação deles, os filhos de Israel, mas também nós, que somos gentios. Pois bem, muito interessante percebermos que a humanidade inteira ansiava pela salvação, de que viria um Salvador. Quando eu estive em Roma, por primeira vez em 2017, em setembro de 2017, conheci em Roma uma igreja, La Chiesa d'Aracelli, que era perto se eu não me engano, da La Chiesa de Bambino Gesù, né? Tudo em Roma. D'Aracelli significa a igreja do altar, d'Aracelli, da estrela, e que ela tinha uma pedra de altar. E eu fiquei sabendo, não sabia disso, que na época que Jesus nasceu, o grande imperador Tibério Augusto, ele teve a proposta de ser colocado como Deus. Os imperadores romanos, eles eram colocados muitas vezes pelo Senado romano como deuses. Na realidade, uma verdadeira idolatria, nós sabemos disso. E ele titubeou. Ele teve dúvidas, evidentemente, saber que é homem e sendo proclamado Deus pelo Senado. E havia uma feiticeira, uma bruxa em Roma chamada Tiburtina, Sibila Tiburtina. E ele foi procurá-la para conversar com ela, para perguntar se conviria ele aceitar ser proclamado como imperador, não só imperador, mas também Deus, e ser colocado no panteão romano. E Sibila Tiburtina disse a ele, detalhe, sendo uma sacerdotisa pagã, sendo uma bruxa, sendo uma feiticeira, disse assim: não faça isso, imperador, não faça isso, majestade, porque o verdadeiro Deus vai nascer na Judéia. O verdadeiro Deus vai vir da Judéia. O verdadeiro Deus vai vir dos hebreus. Então nós contemplamos, queridos irmãos, nessa época de advento, no primeiro plano a igreja vai colocar diante de nós a segunda vinda de Jesus. A vinda gloriosa chamada parousia. Jesus Cristo virá para pôr fim à humanidade, à história da humanidade, para renovar o mundo, para ressuscitar os mortos, para comunicar de uma forma escatológica e plena o seu Espírito Santo. Então, a parousia, a vinda gloriosa do Senhor. Essa vinda de Jesus que se desdobrou em duas. A primeira vinda que ele veio como servo sofredor, como Cordeiro de Deus, para nos remir, para nos salvar. E depois a segunda vinda que ele virá como rei de glória, como justamente consumando toda a salvação. E entre a primeira vinda e a segunda é o tempo dos gentios, é o tempo da igreja, é o tempo da história última, o tempo escatológico que o Senhor nos dá para nós nos convertermos e toda a humanidade reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e Deus. Pois bem, queridos irmãos, nós já vamos contemplando essa segunda vinda gloriosa, e quando estiver um pouquinho perto, mais perto, as 2 semanas,
ou melhor, a primeira semana um pouco antes do Natal, já contemplando a primeira vinda. A primeira vinda que ele viu na história. Como diz Lucas, veio quando Tibério Augusto, Otaviano Augusto era imperador, quando Quirino governava a Síria, quando Herodes governava a Judéia. Então ele veio na história. De fato, ele veio, ele pisou nessa terra, ele pisou com os nossos pés, ele assumiu a nossa carne, assumiu a nossa natureza humana, exceto o pecado. Experimentou tudo que o homem pode experimentar, exceto o pecado. Então, temos a segunda vinda, temos a primeira vinda. E São Bernardo Claraval, um grande santo da igreja, ele fala de um adventus intermédios, ou adventus médios, um advento intermediário, como se fosse, podemos dizer, uma terceira vinda, que nos toca ao nosso coração, que é quando Jesus nasce no nosso coração, Jesus nasce nas nossas almas, quando Jesus vem na nossa realidade. E Jesus vem pelos sacramentos, o batismo, a confirmação, a confissão, o matrimônio, a unção dos enfermos, a ordem sacerdotal e principalmente pela Santíssima Eucaristia. Jesus vem pela sua palavra, pelo santo, pela sua palavra, que aqui está, principalmente nos evangelhos, que é o coração do coração da Bíblia, o pensamento de Deus. Deus que se fez homem e comunica, e se comunica a cada um de nós. Deus vem através de um conselho de um amigo, Deus vem através da oração, nós rezando, nos comunicamos com Deus, nos conectando, Deus fala às nossas almas, ao nosso coração. Deus fala também pelas circunstâncias da nossa vida, porque a vida fala conosco, porque a história fala conosco, porque Deus se revela não só na história da humanidade, mas se revela na nossa história. É como que a base, é como a tessitura da revelação de Deus. E Deus quer entrar no seu coração. Então, queridos irmãos, este tempo de advento, tempo de perdão, tempo de purificação, tempo de reconciliação, tempo de preparar bem uma boa confissão, tempo de perdoar as pessoas que nos ofenderam, que nos ressentiram, que nos causaram danos, perdoar no nome de Jesus. Tempo de muita humildade. Os orgulhosos não compreendem o que é o Natal. Quem é soberbo não compreende um Deus que se humilha por amor. Então, tempo de pedir perdão se você insultou. Padre, a pessoa não vai me perdoar. Pouco importa. O importante é você ter a humildade de pedir perdão a essa pessoa. Se ela te perdoou, graças a Deus. Se ela não te perdoou, ela vai se ver com o Senhor, se ver com Deus. Tempo de perdoar, tempo de pedir perdão. E tempo de pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Tempo de se perdoar por erros, por pecados que cometemos no nosso passado, na nossa história, que infelizmente nós não temos poder para mudar. Nós temos o poder de entregar na mão daquele que tudo pode dar sentido, que é o Senhor. Tempo de reconciliação. Então, queridos irmãos, não apenas uma penitência que você é convidado a fazer no advento, e eu também, como padre, que a Virgem Santíssima, Nossa Senhora, que São José nos ajude, mas também um tempo de você ter gesto de amor, quem sabe, na noite de Natal ligar para uma pessoa que há tanto tempo você não liga. A gente perde tempo em não amar. A gente espera que o outro tome iniciativa. Ah, que tal pessoa sempre eu que procuro, ela que vinha ligar para mim. Não sei, não interessa nesse momento. Ligar para essa pessoa que você sabe que está sozinho. Quem sabe você convidar para cear com você. Quem sabe você fazer isso. Você vai ganhar. Quem ama não perde, queridos irmãos. Principalmente quando amamos na mesma sintonia, no mesmo compasso que o coração de Jesus. E pedir a Nossa Senhora a graça de poder vermos Deus naquilo que Deus se revela e que nós não percebemos. Porque muitas vezes é tão simples, é tão óbvio. E essa obviedade acaba nos cegando. Os judeus não aceitaram Nosso Senhor porque esperavam um Messias que viesse como um guerreiro, como alguém que libertasse eles das mãos dos pagãos, dos gentios, libertasse eles das mãos dos romanos, pusesse Israel no topo de toda a humanidade e, ao invés de serem dominados, dominasse todas as outras nações. E quando Deus mandou o seu ungido, o seu Messias, o seu unigênito, o seu querido, o seu verbo, a sua palavra única, o seu filho bem amado e unigênito, eles não reconheceram, porque veio de uma forma diferente, distinta daquela forma, daquela maneira que eles esperavam
que eles aguardavam que viesse. Deus pode visitar-nos. O Senhor pode vir nos visitar de uma forma e de uma maneira que nós não esperamos. Que a Virgem Maria nos ajude a percebermos o inesperado de Deus. O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. Que o Deus eterno e todo-poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém.